Olá, aluno! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa segunda aula do curso de Física. E hoje, basicamente, gurizada, a gente vai discorrer aqui acerca das unidades de medida. Na última aula, eu havia comentado com vocês que existe aí um conceito denominado como Sistema Internacional de Medidas. Check, check. Mas eu quero que vocês entendam que dentro do próprio Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, existe aqui uma matriz de referência de alguns conceitos, de alguns conhecimentos básicos que vocês precisam ter, meus amores, dentre os quais a gente cita aqui o Sistema Internacional de Unidades, o SI, que eu comentei lá no final da primeira aula. A gente precisa ter o conhecimento de observação e mensuração, tanto em aspectos de grandezas físicas, como grandezas mensuráveis. E aqui vocês precisam saber o que é uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. São dois conceitos que a gente vai trinchar aqui nessa aula e a gente vai pegar aí o que é só o creme brulee mesmo, o que é importante. Beleza? Então bora lá. Ainda dentro do Enem, tem uma competência, que é a competência da unidade 5, que fala entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Noutras palavras, o que essa competência nos exige é que nós saibamos aí utilizar dos conhecimentos que é aprendido em física, química ou biologia e aplicar em determinada situação. E aí, dentro da física em especial, a gente precisa ter duas habilidades. Primeiro, a habilidade 17, que é relacionar informações, tá? E a habilidade 18, que é fazer uma relação de propriedades físicas, químicas ou biológicas associadas aí às suas finalidades ou ao que ela se aplica. Mas isso aqui é somente um conceito aí para vocês entenderem como que o Enem vai cobrar isso. Vamos lá, o que é importante. Como eu falei para vocês, a grandeza física nada mais é do que aquela grandeza que pode ser medida, ou seja, a gente pode analisar ela de forma qualitativa ou quantitativa. Noutras palavras, meus amores, significa o seguinte: uma grandeza física ela pode ser mensurada, eu posso ter uma quantidade, mas eu posso simplesmente descrever ela de maneira qualitativa. E nesse sentido, dentro da física nós temos as grandezas vetoriais e as grandezas escalares. Então vamos lá. Uma grandeza escalar nada mais é do que aquela que precisa ser mensurada matematicamente. Eu tenho que ter um valor numérico em uma unidade de medida atrelada a ela. Exemplos clássicos: tempo, que é medido em segundo; massa, em quilo; temperatura, e aí depende se a escala depende da escala, se é Celsius, Kelvin, Fahrenheit, por aí vai. Energia. Tudo isso precisa ser mensurado matematicamente. Eu tenho que ter um valor numérico com uma unidade de medida associada a ela. E aí, nesse sentido, quando você pensa em uma grandeza vetorial, é uma outra pegada, completamente diferente. Por quê? Grandeza vetorial necessita, para sua perfeita caracterização, para que a gente entenda o que é uma grandeza vetorial, uma representação extremamente precisa. Como assim? Elas precisam ter um valor numérico associado, por exemplo, a uma intensidade, de uma representação espacial que determine a sua direção e sentido. Em outras palavras, quando a gente fala de uma grandeza escalar, é só um número. Na vetorial, eu preciso, além do valor numérico, indicar se ela tem direção, módulo e sentido. Beleza? E aí, nesse sentido, dentro das grandezas físicas, vocês precisam se ater que existe grandezas mensuráveis, ou seja, são coisas que a gente consegue medir, como, por exemplo, massa, velocidade, tempo, comprimento e etc. E, consequentemente, por ser algo mensurável, existe por detrás dele um padrão pré-estabelecido para que haja a mensuração aí desse fenômeno. No entanto, pode ter uma medida aqui, uma grandeza não mensurável, que é basicamente algo que a gente dificilmente vai encontrar um padrão. Então, por exemplo, a gente pode falar, quanto que você gosta de uma pessoa, amor, estética, etc. É algo que a gente não consegue mensurar. Mas dentro da física, tudo é mensurável, tá? Por exemplo, para medir comprimento, a gente já sabe que a unidade de medida básica, o padrão, é o metro. Para o tempo, é o segundo. E por aí vai. E percebam que tudo isso
está atrelado com um padrão pré-estabelecido para mensurar. Grandeza física é diferente de unidade física. Por exemplo, ó, se liga nessa frase. No Rio de Janeiro, no Observatório Nacional, a aceleração da gravidade vale 9,787899 metros por segundo ao quadrado, conforme no registrado no livro Efemérides Astronômicas de 1999, publicada pelo próprio observatório. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, qual que é a grande sacada? Ó, a aceleração da gravidade é uma grandeza física. Metros por segundo ao quadrado é a unidade física atrelada a essa grandeza, tá bom? E nesse sentido, vocês ainda precisam se ater que a unidade de medida nada mais é do que uma quantidade específica de uma determinada grandeza física e, consequentemente, a unidade de medida serve para padronizar e, consequentemente, evitar aí confusões e, consequentemente, valer como um referencial teórico para que a gente consiga fazer comparação de medidas. Por exemplo, ó, o tempo gasto é de 20 segundos. Note que se usássemos a unidade de grandeza, perdia o sentido. Ó, por exemplo, o tempo gasto é de 20. Tá, 20 o quê? Minutos, segundos, horas, dias? Então, nesse sentido, quando a gente coloca a unidade de medida, a gente consegue padronizar e, consequentemente, fazer uma mensuração mais precisa, tá bom? Por isso que, às vezes, os alunos ficam extremamente putos da vida. Ai, professor, tu tirou ponto porque eu não coloquei a unidade de medida. Claro, né, filho? Eu vou tirar a unidade de medida porque como que eu vou conseguir mensurar algo de maneira específica se não tem unidade de medida? Concorda com o Pro? Por isso que a gente, quando dá aula de física, química, é tão chatinho com esse lance da unidade de medida. Porque se é preciso colocar ela ali, tem que colocar, tá? E nesse sentido, existem várias unidades, vários sistemas de medidas. Nós temos aqui sistemas consuetudinários, e aí vocês vão falar, mano, que é isso, professor? Que são basicamente sistemas atrelados com costumes e tradição. Então, os primeiros que a gente tem aí como sistemas de medidas consuetudinários são aqueles que utilizavam parte do corpo. Então, sabe aquelas de palma, polegada e etc? Pois é, eram os primeiros sistemas de padrão utilizados aí corriqueiramente. E aí o que foi se observando ao longo do tempo é que, mano, é um rolê que não consegue mensurar muito bem, né? Não é algo preciso. Então, a grande sacada é que, em vista dessa não padronização, dessa medida não precisa, houve-se a necessidade de começar a fazer uma padronização de unidades, tá? E aí, consequentemente, essa padronização ela foi feita com base em unidades médias, tá? Sendo fixadas aí através de padrões materiais construídos em pedra, argila ou ligas metálicas. Então, vamos lá. O primeiro sistema de base foi o MLT. O que é o MLT? São aqueles que vai utilizar basicamente massa, comprimento e o tempo. E aí dentro do MLT você ainda tem os sistemas MKS e o CGS, tá? Essas letras aqui simbolizam as unidades agora e não mais a grandeza. Então vamos dar uma olhadinha, ó. Te liga. O MKS utiliza metro, quilo, segundo. O CGS utiliza centímetro, grama, segundo. Beleza? Então, dentro do sistema de massa, comprimento e tempo, você tem o MKS e o CGS. Tranquilo? Agora tem o sistema de base FLT. Então vamos lá. Força, comprimento e tempo. E aqui dentro do sistema FLT, tu ainda tem o sistema de base é o MKS, que é metro, quilograma, força e o segundo.
Então, as unidades de medidas associadas com essas letras aqui é metro, quilograma, força e o segundo, check. Tem-se ainda o Sistema Britânico de Unidades, e aqui é basicamente aquele no qual são países que utilizam-se de língua inglesa, tá? E o sistema mais empregado aqui no sistema britânico é o FLT, força, comprimento, tempo. E aí as unidades mais empregadas ali para escrever grandezas são a libra força, o LBF, o pé, foot e os segundos, tá? E as unidades de outras grandezas são derivadas basicamente dessas daqui, da libra força, do pé e do segundo. E por fim, nós temos aqui o Sistema Internacional de Medidas, que é aquele que eu comentei na primeira aula, que é aqueles que têm as unidades básicas, unidades derivadas e unidades suplementares. Ai, professor, mas você não falou nada desses rolês na última aula. Mas se liga, ó, te liga. Essa tabelinha eu apresentei para vocês. Lembram-se que eu havia comentado que essas três primeiras aqui eram grandezas fundamentais e daqui nós tínhamos grandezas derivadas, certo? O fato é que aqui é a unidade, aqui é a grandeza, tá bom? E aí, basicamente, as unidades derivadas são aquelas que são basicamente formadas a partir de manipulações algébricas a partir dessas unidades aí básicas, tá? Então, por exemplo, a gente pode ter unidades derivadas como área, volume, massa específica, força, que é medida em Newton, energia em Joule, pressão em Pascal, carga elétrica em Coulomb, potência em watts. E percebam que essas grandezas derivadas aqui, elas partem justamente de uma unidade de base, tá? E aí, consequentemente, você tem essas unidades derivadas aqui, tá bom? E por fim, tem as unidades suplementares, que são aquelas na qual só comporta aqui duas unidades puramente geométricas, que é o ângulo plano e o ângulo sólido. Tem aqui o radiano e o esterradiano, tá bom? E aí, as unidades suplementares, por exemplo, a gente pode utilizar, por exemplo, num contexto para estudar movimento circular uniforme. Então, o radiano, o que é o radiano? É o ângulo plano compreendido entre dois raios, tá? Dentro de uma circunferência de um círculo, tá? E o esteroradiano é o ângulo sólido que, tendo em seu vértice aí no centro de uma esfera, subentende a superfície desta. Geralmente a gente não utiliza muito essas unidades suplementares, tá bom? E aqui, todos esses rolês estão inseridos nesse site, faz muito tempo que eu pesquisei isso, mas a ideia é só que vocês tenham uma mensuração do que é isso daqui, tá bom? Se você gostou, compartilhe o vídeo, se inscreve, ativa o sininho de notificação e um molde de boas coisas para vocês, tá bom? Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!